As equações e funções exponenciais, nós vamos fazer aqui uma revisão, fazendo o comentário dessas 4 questões da Universidade de Fortaleza, ou a nossa Unifor. O ideal é que você dê uma paradinha no seu vídeo e tente fazer ou resolver essas 4 questões. Vamos aqui à nossa primeira. No universo real, o conjunto de solução da inequação 6 elevado a x menor que 27 vezes 2 elevado a x é. Então, senhores, vamos em busca do nosso x ou na resolução dessa nossa inequação no campo real. Uma das maneiras de resolvermos, vamos pegar esse 2 elevado a x que está no segundo membro e vamos procurar trazê-lo ao primeiro. Uma das maneiras é você dividir a inequação por 2 elevado a x. Ou então, se ele está multiplicando, podemos trazê-lo ao primeiro membro dividindo. E se 2 é um valor maior do que 0, não altera o sentido dessa inequação. Ou seja, o 2 elevado a x não altera o sentido. Bom, senhores, para chegarmos ao final agora, praticamente, vamos ter que aplicar uma propriedade de potências nesse nosso primeiro membro. No caso, uma delas, se temos a elevado ao n sobre o b elevado ao n, podemos escrever essa fração, seu numerador e denominador, elevado a expoente comum, que é o n. É o caso que vamos realizar. Ficamos com 6 meios elevado ao x, menor do que 3 ao cubo. Senhores, 6 meios é o 3. Continua x. Na equação em que as bases são iguais e maiores do que 1, podemos cancelar essas bases e, partindo para os expoentes, senhores, base maior do que 1, o sinal da desigualdade permanece. Ou seja, ficamos com x menor do que 3. Então, senhores, podemos citar que a solução dessa inequação são os reais menores que 3, ou então o intervalo infinito aberto do menos infinito a 3. Vamos à nossa segunda questão da Unifor. O produto de log de 3 na base 3 vezes log de 3 na base 3 ao quadrado vezes log de 3 na base 3 ao cubo. E assim, senhores, continuamente até 3 logaritmo de 3 na base 3 a n. Para esse n natural maior ou igual a 1 é equivalente a. Então, senhores, ele está interessado, em outras palavras, uma maneira mais abreviada para escrevermos esse produto. Então, temos aqui as opções. Então, uma das maneiras, senhores, vamos aqui tomar o partido da expressão ou do produto dado. Senhores, usando aqui propriedades de logaritmos. Logaritmo de A, numa devida base A, com as condições de existência, trabalhamos com ele valendo 1. E se porventura tivermos logaritmo de A em uma base B elevada a n, senhores, podemos trazer este n para antecipar ou antecipando o símbolo do logaritmo. Ou seja, podemos trazê-lo para antes do símbolo do log e ficamos a depender de 1 sobre n vezes o log de A na base B. Então, senhores, vamos usar essas duas propriedades na expressão. Então, aqui já vamos ficando com 1. Temos o log de 3 na base 3 ao quadrado, trazendo esse quadrado para antes desse primeiro log, fica 1 meio, vezes o log de 3 na 3. Logaritmo de 3 na base 3 ao cubo, trazendo esse cubo, esse 3 antecipar, o símbolo desse log, é 1/3 vezes o log de 3 na 3. E assim, senhores, até chegarmos ao log do 3 na base 3 a n, trazendo o n antecipar o último log, ficamos com 1 sobre o n vezes o log de 3 na 3. Senhores, na próxima passagem, vamos usar mais uma vez essa propriedade do log de A na A. Ou seja, onde há todos os log de 3 na 3, vamos usar essa propriedade. Então, aqui vai ficando 1, 1 meio, 1 novamente, 1/3, 1, etc. até 1 sobre o n vezes o log de 3 na 3, trabalhamos com ele valendo 1. Senhores, fazendo então aqui uma síntese, podemos citar que esse produto
fica a depender de 1 vezes 1 meio, vezes 1 terço, etc. até o n. Que dando mais aqui uma arrumadinha, ficamos com o numerador desse produto valendo 1 e o denominador, produtos naturais de 1 a n, senhores. Então, gente, recordando um pouquinho, o produto de 1 a n podemos escrever em termos naturais, né? Valores naturais, podemos trabalhar com ele sendo n natural. Então, a opção que corresponde à nossa expressão é a B, 1 sobre n fatorial. Vamos ao outro. Para todo x, a expressão exponencial 7 elevado a x mais 1 mais 7 elevado a x menos 1 sobre 7 elevado a x mais 7 elevado a x mais 2 é igual a... Então, senhor, temos aí essas 5 opções. Uma das maneiras de realizarmos esse problema é usando, em relação ao numerador e bem como ao denominador, a potência de menor expoente em evidência. No caso, senhores, em relação a 7 elevado a x mais 1 e 7 elevado a x menos 1, o de menor expoente é o x menos 1. Então, vamos colocar esse 7 elevado a x menos 1 na evidência do numerador. E em relação ao denominador, senhores, o de menor expoente é o 7 elevado a x. Então, senhores, assim sendo feito, usando o 7 elevado a x menos 1 na evidência do numerador. Para fazermos a evidência, usamos o 7 elevado a x mais 1 dividido pelo 7 elevado a x menos 1. Senhores, aqui uma margem, esse cálculo. Divisão de potências de mesma base. Conservamos a base, que é o 7, e subtraímos ou fazemos a diferença dos expoentes. Senhores, assim sendo feito, ficamos a depender de 7 elevado a x mais 1 dividido por 7 elevado a x menos 1, sendo 7 ao quadrado, que nós temos. A seguinte, 7 elevado a x menos 1 dividido pelo próprio 7 elevado a x menos 1, senhores, chegamos a 1. Pronto, aqui o problema numerador. Vamos ao nosso denominador, colocando 7 elevado a x em evidência. Então, 7 elevado a x dividido pelo próprio 7 elevado a x, chegamos então, senhores, aqui a valer 1. 7 elevado a x mais 2 divididos por 7 elevado a x, novamente divisão de potência, mesma base, vamos conservar a base, subtrair expoentes, chegamos a 7 ao quadrado. Então, assim é feito. Senhores, verificando bem, nós temos aqui em parênteses 50 em relação ao numerador, 50 em relação ao denominador, que é 7 ao quadrado, 49 mais 1. Senhores, dá então para a gente cancelar, já que trata-se de um produto. Senhores, para concluir, divisão de potência de mesma base, em base 7 elevado a x menos 1, dividido por 7 elevado a x, chegamos então a poder concluir que fica 7 elevado a menos 1, em outras palavras, é 1 sobre 7, a opção C. Senhores, se 16 vezes 4 elevado a x é igual a 7 elevado ao y mais 3. Então, quando y é menos 3, o valor do logaritmo de 2x ao quadrado na base 16 é. Então, senhores, ele está interessado nesse logaritmo que está envolvendo x. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos, a expressão dada, usar o valor do y valendo menos 3 para chegarmos ao valor de x. Então, senhores, para o cálculo do x, usando o y valendo menos 3 na expressão, chegamos então a 16 vezes o 4 elevado a x igual a 7 elevado a menos 3 mais 3. Senhores, produto de potência de mesma base, que aqui dá para a gente fatorar o 16, que é 4 ao quadrado, vezes o 4x. Somamos esse expoente. Ficamos o primeiro membro a depender de 4 elevado a 2 mais x. 7 elevado a quem? Menos 3 mais 3 é 0. Chamando a base 4, que aqui é 1, né? Esse 1, que é o 7 a 0, transformado a base 4 é o 4 a 0. Trabalhando com a eliminação do 4 em base, ficamos a depender do 2 mais x igual a 0, tirando o x, senhores, menos 2. E aí, doutores, usando o x na expressão dada, chegamos então, ou podemos concluir, senhores, aplicando aqui
propriedade que já usamos, ó, ficamos com 3/4 log de 2 na 2, e aí podemos chegar a 3/4, opção EAE. Bem, senhores, valeu, bons estudos, um abraço, até a próxima.